todos, aqui é o Flávio Cruzara para mais um Minuto Econômico. Hoje é dia 14 de novembro de 2022 e nós vamos falar um pouco sobre o que movimentou o mercado na semana passada e qual a nossa expectativa para essa semana. Essa semana que é um pouco mais curta por conta do feriado de amanhã, dia 15 de novembro, e que mesmo hoje, tendo expediente normal, é bem provável que o volume de operações seja bem inferior àquilo que a gente vê como média nos outros dias. O mercado deve voltar de fato a funcionar a partir de quarta-feira e isso pode trazer uma volatilidade para essa semana um pouco maior do que o previsto. Nós temos também manifestações no Brasil inteiro que vieram a semana passada toda funcionando e prometem para amanhã, dia da Proclamação da República, uma manifestação mais forte, não só em Brasília, mas em outros lugares do Brasil, para poder demonstrar a forte oposição que a população, ou pelo menos parte da população, vem fazendo ao novo presidente eleito. E isso aí acaba sendo muito saudável para a democracia. Uma oposição forte que diz ao governo que ele não tem liberdade plena para poder fazer aquilo que ele bem entende, acaba sendo muito saudável e trazendo alguns benefícios muito importantes para o mercado de um modo geral. Nós temos também a PEC da transição, que ainda é muito incerta e que vem trazendo um pouco de medo ao mercado, que essa semana a gente deve ter uma definição, não só da PEC, mas também a nova equipe que deve compor os ministérios do próximo presidente, para que isso aí acalme um pouco o mercado, independente dos nomes que vierem a ser trabalhados para o próximo ano. O fato de não ter mais a incerteza já traz um pouco mais de conforto do que a atual situação, que o mercado acaba especulando nomes que nem sempre vão ser aqueles que de fato devem compor os próximos ministérios para o ano que vem. O novo governo eleito, o Lula e a equipe dele, estão participando da COP27 essa semana e retornam no Brasil na sexta-feira. Por conta disso, acreditamos que só mais para o final da semana que a gente vai ter algum pronunciamento mais concreto falando sobre o que deve acontecer daqui para frente. O IPCA foi divulgado essa semana, IPCA de outubro, veio em 0,59, mais ou menos dentro da expectativa, um pouco acima daquilo que era uma parte do mercado esperava, mas não muito longe, e isso pode trazer a possibilidade de um novo aumento de taxa básica para a próxima reunião, agora início de dezembro, a reunião do Copom, onde vai ser definido o fechamento de 2022 da taxa básica brasileira. A expectativa ainda é baixa de ter algum novo aumento, o mais provável é que continue em 13,75% ao ano, mas, é claro, o mercado acaba especulando um pouco exatamente por conta da incerteza do que deve acontecer daqui para frente. Mas lembrando que a gente vinha 3 meses consecutivos de deflação no Brasil e essa inflação traz um pouco mais de fôlego para o mercado, de modo que demonstre que, apesar de todo o problema, a recessão causada pelo aumento de taxa básica no Brasil deve ter um impacto relativamente pequeno, exatamente pelo fato do Brasil ter buscado o aumento dessa taxa muito antes do que os outros países do mundo. O pronunciamento do presidente e do novo presidente e do novo vice causaram nessa semana um desconforto muito grande no mercado, com uma incerteza em relação ao risco fiscal brasileiro. A tentativa de colocar parte das despesas fora do teto de gastos acaba trazendo um certo problema em relação ao risco fiscal daqui para frente. E isso, é claro, traz alguns problemas para o mercado que são bastante sérios. Tanto que, na quinta-feira, nós vimos uma sangria no índice Bovespa, o índice caiu quase 3,5% só na quinta-feira, acumulou a semana de queda de 5% no índice Bovespa, e o dólar disparou durante a semana. Na quinta-feira, chegou a bater um pico de R$ 5,40, mas fechou a semana em 5,33, mesmo assim com uma alta forte durante a semana. Vamos ver o que acontece essa semana para poder indicar um pouco mais de tendência de médio e longo prazo. No mercado internacional, nos Estados Unidos,
o CPI veio um pouco mais fraco do que a expectativa de mercado, e isso pode fazer com que o Banco Central norte-americano, Fed, promova um aumento um pouco menor para a próxima reunião, início de dezembro, com relação à taxa básica por lá. É bem provável que o aumento para a próxima reunião seja de 0,5%, enquanto que as últimas reuniões vieram sempre com aumentos de 0,75%. Isso aí traz um pouco mais de conforto para o mercado, mas ao mesmo tempo o próprio Fed vem informando que é importante acompanhar também o quão longe vai esse aumento de taxa básica. Por quanto tempo o Banco Central norte-americano pretende segurar a taxa básica em valores tão altos? E isso aí, esse prazo deve ser mais longo do que aquilo que o mercado espera, aquilo que é a expectativa. Para amanhã nós temos um pronunciamento de Donald Trump. Ele diz simplesmente que é um pronunciamento importante para toda a nação, onde muito provavelmente ele vai divulgar a sua candidatura para a eleição de 2024. E apesar de ter enfraquecido por alguns outros acontecimentos que tiveram na semana passada e na anterior, é bem provável que ele lance a sua candidatura amanhã, mas ainda tem muita coisa para poder acontecer até de fato a eleição, que só acontece daqui 2 anos. Então, é coisa que a gente precisa acompanhar, porém, ainda nem temos a certeza de que ele passa nas prévias dos Estados Unidos para um candidato efetivo para 2024. Na China, a facilidade ou o relaxamento da política de tolerância zero à Covid acabou trazendo um certo conforto para o mercado também, indicando que talvez não tenham tantos lockdowns por lá, como vem acontecendo nos últimos tempos. E isso aí promoveu um aumento, principalmente nas commodities, mas no mercado de um modo geral, mas que depende um pouco ainda do que deve acontecer. Essa semana nós temos a divulgação da nova taxa do Banco Popular da China e alguns outros indicadores por lá que podem indicar um pouco melhor o que deve acontecer daqui para frente. Enquanto que na zona do euro, essa semana também nós temos a divulgação da inflação de outubro na região, que deve ter um novo pico, um novo recorde para um período de 12 meses de inflação, mas que deve acalmar. Esse deve ser o pico. Daqui para frente a tendência é que essa inflação venha a ser reduzida. Bom, por enquanto é isso. Força, sucesso, saúde para todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.